Fala, gente, quarto vídeo. Esse aqui é o último da série sobre desenvolvimento da criança autista, sobre nível de aprendizagem na escola ou fora da escola, e também de qualidade de vida, né? Estamos falando aqui sobre respeitar a condição autista e dar a condição a ela de ter uma vida em paz, né? Porque quando você adapta um ambiente para a criança autista, você está dando passo para ela. Já falei em outros vídeos aqui o que é o cérebro na condição de luta e fuga e o que faz, né? Qual que é o gatilho para levar isso. Então agora eu vou arrematar tudo isso. Então se você chegou agora nesse quarto vídeo, minha garganta continua ruim. Se você chegou agora no quarto vídeo, eu indico muito a você parar por aqui, voltar no primeiro vídeo e vir seguindo 1, 2, 3 e 4, porque vai fazer muito mais sentido, né? Quem está acompanhando aqui está com uma linha de raciocínio bem fechadinha, né? Para você que está chegando agora, talvez não esteja. Então volta, o link no Instagram está na bio e no YouTube está na descrição, tá bom? Então vamos seguir, agora é um vídeo mais rápido, eu vou arrematar aqui tudo que a gente precisa saber para botar a mão na massa, na prática, tá bom? Beleza? O pessoal tá me pedindo aqui para falar de novo do Recanto, né? Porque eu tenho um curso, não estou aqui só para vender curso, não, mas eu tenho um curso, quem quiser conhecer tá lá na nossa plataforma, né? O link dele tá na descrição desse vídeo e também na bio do Instagram, né? E eu passei esse cupom de desconto para quem chegou até o final do terceiro vídeo, mas estou repetindo aqui para vocês. Então basta clicar no link embaixo para ter acesso ao curso e tem um outro link lá que é acesso a uma conversa de WhatsApp que você vai ter comigo. Dessa forma você pede então o código, você pede ali o cupom de desconto que eu te respondo na hora, beleza? Estou passando para vocês aqui e também, né, se vocês conhecerem outras pessoas que têm a mesma necessidade, sabe que precisa tanto quanto vocês desse curso e quer entregar o cupom, pode, não tem problema nenhum. Esse cupom ele é o mesmo, tá bom? Aí eu não sei o tempo, né? Qual que vai ser a validade para a utilização desse cupom. Eu preciso ver direitinho, porque ele tem um tempo curto aí para utilização, tá bom? Para poder comprar com desconto. Mas esquece o curso, vamos para cá, porque agora eu vou passar para vocês uma lista imensa de gatilhos que pode levar à desregulação. Isso aqui são gatilhos bem usuais, tá? Bem comum, que pode te ajudar, tanto pai quanto professor, qualquer coisa assim. Já falei, né, essa sequência, né, pai, mãe, professor, professor de apoio, agente de saúde e quem é contratado para cuidar das pessoas autistas. E vou falar também aqui, acho que até vou começar com essa história, porque para quem não entendeu ainda o que é o ambiente adequado, vem comigo aqui. Imagina que eu tenho um cachorro, eu moro sozinho numa cidade e eu tenho um cachorro. Imagina, eu não tenho um cachorro e não moro sozinho, tá? É só criando uma situação. E aí, morando sozinho, eu me sinto muito só, eu tenho um sentimento de solidão muito grande, então eu resolvo comprar um amigo. Aí eu vou ali no pet shop do bairro e compro um cachorro. Aí eu escolhi um cachorrinho bonitinho e já começo a idealizar como é que vai ser a nossa vida, né? Ele me acompanhando em casa, vendo filmes, comendo pipoca, brincando, como que ele vai me recepcionar quando eu chego em casa, né? Quando eu estiver assistindo meu jogo de futebol, é aquela companhia alegre, que às vezes no momento do gol faz bagunça comigo, balança o rabo, tá? Vai ser muito bom ter esse cachorro, né? Aí eu cheguei em casa, comecei a brincar com ele, latiu bastante, pá. Aí o interfone toca e aí é o síndico falando que teve alguma reclamação no condomínio porque teve cachorro latindo ali no meu apartamento e segundo as regras condominais é uma perturbação do sossego, então não poderia. Se o cachorro latir, eu preciso dar um jeito nele. Ah, caramba, né? Cachorro late, e agora? Chamou um adestrador. Olha, aqui está meu cachorrinho e ele não pode latir. Cuida dele para mim, né? Quanto antes você conseguir fazer ele parar de latir, melhor. Ok? O adestrador pede para mim 3 meses, e aí quando está 3 meses, o cachorrinho está caladinho, né? Brincando apenas com uma bolinha, aquelas bolinhas coloridas. Ele só se diverte com isso, ele não late mais. E para piorar, eu tirei ainda aquele barulhinho da bola. Ele está brincando só com a bola em silêncio.
Ok, né? Com 4 meses e meio, meu cachorrinho começou a ficar muito triste, né? Ficou muito triste e tal, beleza, né? Eu vou pensar nisso na semana que vem, porque hoje à noite eu vou dar uma festinha para os meus amigos. Faço uma festinha lá em casa, o pessoal vai chegando, um dos convidados fala assim para mim: você tem cachorro em casa, né? Tenho, mas como é que você sabe? Ele não late? É, porque tem um cheirinho aqui, né? Ah, rapaz, é mesmo, né? O cachorrinho faz xixi, faz cocô. Nossa, e eu já não tô sentindo porque eu tô acostumado, né? Para as visitas não é legal. Chama o adestrador. Fala, olha, pega meu amiguinho aqui e adestra ele para mim. Eu preciso que ele aprenda a fazer cocô só lá de fora. Então, quando eu chegar do meu trabalho, eu levo ele para fazer o cocô e o xixi. 2 meses depois, o cachorrinho está totalmente adestrado. Eu chego em casa, 8h30 da noite, passei o dia todo fora. O cachorrinho ficou em casa, sem latir. Beleza, vamos, né? Eu levo ele lá de fora rapidinho, ele dá uma rodadinha, faz xixi, faz cocô, recolho tudo, levo ele de volta para casa. Aí em um desses dias aí, eu percebo que o cachorrinho tá doente. Daí eu pego o meu cachorrinho que tá ali muito doente e levo ele ao veterinário, né? Ver o que ele tem, tá muito triste, não quer comer. É resultado, né? O cachorrinho tá com um estado meio que depressivo, né? 2 meses de novo, depois ele fica doente novamente. Eu levo o cachorrinho pro veterinário, né? Olha, tá complicado. Aí vai mais custos, né, com o veterinário, custos com remédio. Mais alguns meses depois, de volta ao veterinário, né? E aí aquele monte de doenças e o cachorrinho triste, não tá legal. Falei, cara, não era aquilo que eu esperava, né? Ter um cachorro tá muito fora do que eu idealizei, né? Seria muito melhor se ele não ficasse doente, né? Igual o cachorro da minha prima, né? Minha prima tem um cachorro, ele é um vira-lata. Ele vive lá no quintal dela, feliz, não fica doente, né? Vira-lata. O meu é cachorro de raça. Se eu tivesse comprado um vira-lata, não teria problema. Bom, será que é isso mesmo? Porque o cachorrinho da minha prima está onde? Ele está no quintal dela. Ele está ali podendo latir, está podendo fazer as suas necessidades fisiológicas aonde ele bem entender, naquele quintal, a hora que ele quiser. Ele pode ser feliz, ele pode latir para os passarinhos. O ambiente desse cachorro ali no quintal está muito mais adequado do que um cachorro que está dentro de um apartamento de gente solteira, quer dizer, geralmente um apartamento pequeno onde ele não pode latir, ele não pode fazer as suas necessidades na hora que bem entende. Que lógico que ele vai entrar no processo depressivo por solidão, porque não pode fazer nada. O ambiente não está favorável para o cachorro. Ele cresceu um cachorro deprimido, cheio de doenças. Talvez morra por isso. Qual que é, nesse caso aqui, a importância do ambiente? Né? O outro não pega doença nenhuma, super saudável e feliz porque ele é vira-lata? Uou! Vamos observar essa questão do ambiente. Então trago aqui para vocês agora, eu vou trazer aqui na tela alguns gatilhos que são muito comuns, né, para a gente observar isso, né? Porque a gente precisa observar o que está trazendo a nossa criança para a desregulação, para a gente tentar antecipar a desregulação, correto? Lembrando que a gente precisa aprofundar nas questões de percepção de quais são os perfis, o perfil, né? Porque é um só, qual que é o perfil sensorial da minha criança, porque esse perfil pode ser ou hipersensível ou hipossensível, ou o perfil dele é a mistura dos dois, tá bom? Dentro disso a gente vai ver alguns gatilhos, né? Tem que aprofundar isso aqui. Então vamos lá. Etiquetas. Uou. De repente a criança tá ali irritada, você olha para aquilo e não está entendendo o que está acontecendo, parece uma birra, mas quando a criança está dando birra, é notório, ela está fazendo aquilo porque está querendo alguma outra coisa clara, né? Se você fala, não, você não pode comer um chocolate agora,
né? Porque você vai ter que almoçar daqui a pouco. Ela vai e chora e faz aquele barulhão. Isso é uma birra, né? Porque ela quer o chocolate. Não estou falando aqui que é certo, que é errado, que sou contra ou a favor. Eu não gosto de birra, mas não é esse ponto. Estou trazendo para vocês a questão de diferenciação, né? De diferenciar o que é birra de que é um sinal de desregulação. Quando você leva uma criança para um shopping, né? Talvez o treinador dela está falando, não, leva para o shopping que ela tem que acostumar. Aí chega lá e começa a dar problema. Resultado disso, né? Ela pode se jogar no chão, pode gritar, pode chorar. Você fala, é birra. Não é birra. Uma birra é quando você fala assim, você não vai para o shopping. Você não vai ao shopping para uma criança. Aí ela fala, eu quero ir para o shopping e começa a chorar. Aí é uma birra. Entendeu a diferença? Então, quando ela começa a se irritar demais, observe, pode ser etiqueta das roupas. Pra gente não, porque eu também me irrito com etiqueta, né? Mas talvez pro pai e pra mãe, etiqueta não significa muito. Mas para uma criança autista que é hipersensível, pra caramba, tá? Então, fique atento, corte. Veja que depois que você cortar essa etiqueta, como que ela reage. Quando uma criança, ela sabe que ela é autista, ela sabe que ela tem algumas dificuldades e você dá para ela a condição dela pedir, né, eu quero usar tal roupa, você vai começar a perceber que ela tem uma tendência de roupas assim e não assado. Talvez uma roupa que aperta mais, uma calça jeans que aperta, porque no caso de um hipossensível pode ser isso que ela espera. Um hipersensível pode querer uma roupa mais leve, não quer um tênis, quer um chinelo, uma sandália, é muito normal. Então o uso de tênis pode ser o gatilho, a roupa, tipo de roupa pode ser um gatilho, temperatura. Caramba, muitos autistas são intoleráveis, não têm tolerância a temperaturas. Eu conheço vários que não toleram calor. E o que é o calor para você, o que é o calor para uma outra pessoa? Né? Eu posso estar sentindo frio, mas a criança está sentindo calor. E aí você vai insistir para que ela durma de moletom, e aí ela não consegue dormir, dá problema. Pense nisso, roupa, temperatura, tênis, etiqueta. Vamos para o próximo aqui. Ir para a escola. Se a criança já desenvolveu trauma porque lá na escola não está legal, lá na escola tem muitos estímulos, toda escola tem muitos estímulos, geram estímulos, né? Pessoas conversando ao mesmo tempo, barulhão, sino da escola, professor dando trabalho de grupo. Isso para um autista é horrível, né? E ele fala, não quero ir para a escola. Talvez ele não fala, mas na hora de almoçar, ele já está entendendo. Pô, depois do almoço eu vou para a escola. Então ele já almoça mal. Ele já dá trabalho para comer. Talvez não é nem o almoço em si, mas é porque o almoço lembra ele que depois disso é a escola. Ir para a escola é um grandíssimo gatilho de muitas crianças, tá? Então temos que saber lidar com isso, né? Eu falo sobre isso no Recanto do Acolhimento. O sino da escola, algumas escolas que chamam a gente para poder fazer um trabalho ali de mentoria, de adaptação. Aconteceu isso comigo, com o professor Weber, a Simone, lá de Tupaciguara, e minha esposa também. Quando tocou o sino da escola, poxa, eu e o Weber, quase que nós abraçamos o joelho. Que loucura, ficamos os dois ali inconformados com aquilo. Como que a escola tem um sino tão alto? Não precisava daquilo tudo. E nós, adultos, ficamos daquela condição. Imagina uma criança autista que não sabe, fala, meu Deus, eu não quero ouvir isso. Então, de uma aula para outra, ela se desregulou. Grandes possibilidades de ser o sino da escola. Né? Precisa ser um sino? Né? Precisa ter tantos decibéis assim naquele negócio? Pense nisso. Né? Vamos seguir aqui. Luz do sol. Você fala, cara, mas luz do sol, como é que vai fazer? Sim, luz do sol. Eu tenho problemas com luz do sol. Eu participei de uma live da Gabriela Neuber, onde estava falando com um autista também, estudioso sobre TEA, que quando ele sai de casa para ir para qualquer lugar, ele já chega desregulado, porque ele passa pelo sol. Aí você fala, pô, mas só isso? Sim. O sol, além de ser uma quantidade muito forte de luz, ele tem uma temperatura em Kelvin, não estou falando temperatura de graus, que na maioria dos casos ele não é agradável, não é algo agradável para o autista. Para mim também não.
Então o que eu faço? Eu não trabalho do lado de uma janela aberta, eu trabalho sempre com um ambiente mais fechado, a luz é artificial, baixinha e amarela, 3000 kelvins, por aí. Né? Eu tenho consciência disso. E quando eu não tinha na escola? Quem viu meu vídeo número 1 sabe o que eu estou falando, né? Estudava de manhã, aquela janela gigante, o sol ali de cara, né? E eu me desregulo, era mais um motivo para eu me desregular e eu não sabia. Então pense nisso, o sol pode desregular crianças, né? Pense no carro, películas pode ajudar, óculos escuros podem ajudar. Pense nisso, tá bom? Vamos lá, barulho de muita gente. Cara, isso é uma das coisas mais comuns, gatilho para desregulação de autistas. Por que o autista não gosta de ficar em bares? Ele está sentado num lugar ali, bar, restaurante, tá? Com várias conversas em volta, né? E para falar para ele, abstrai. Não abstrai. Tem uma televisão ligada, tem ali na televisão gente conversando, junto com o barulho da mesa do lado, que é gente conversando. A gente fica louco. Isso é a maioria, tá? Então não dá. Ambientes de muita gente, festa com muita gente, nossa, é absurdamente perturbador. Então, isso sim pode ser um gatilho e muito rápido para desregulação, tá bom? Shopping, supermercado, clubes, pense nisso. Isso acontece muito com meu filho também. Quando quebram regras, vamos supor que está numa sala de aula e o professor fala, silêncio, pede um simples silêncio, e alguém começa a cochichar e ele ouve isso. Isso pode ser altamente irritante para um autista. Não só o fato de cochichar, mas porque a pessoa está quebrando regra. Entenda isso como um gatilho poderoso para autistas, tá? Não todos, porque cada caso é um caso. Mas eu estou dizendo aqui para vocês o que é comum para a maioria das pessoas. Temperatura da luz, eu já falei, né? Quando você vai trabalhar uma luz dentro de casa, se você puder dar preferência para luzes com menos intensidade e de temperatura mais amarelada, né, de 2.800, 3.000 kelvins, 3.500 no máximo, agrada muito a maioria dos autistas, tá? Isso faz com que a criança se regule mais, durma melhor. Qualquer coisa assim, até questão de dormir, às vezes se ela puder ficar em completa escuridão, não sei se ela tem essa condição, é muito interessante. Na hora de dormir, evite qualquer barulho, né? Às vezes a Alexa, né? Aqui a minha disparou, acho que foi no vídeo 1, né? Alexa vai dar algum recado e a criança já está dormindo. Pode ser um gatilho para ela acordar. Pode ser que eu tenha me confundido aqui, mas eu acho que 78% das pessoas autistas que participaram dessas pesquisas, né, de pessoas dentro do espectro autista, tinha algum distúrbio, algum problema do sono. Para falar que tem algum distúrbio do sono, pode ser muita coisa, né? 78% tem algum tipo de distúrbio do sono. Então a gente precisa evitar uma série de coisas, né? Problemas com glúten, muitos autistas, algumas pesquisas dizem que todos os autistas têm problemas com glúten, outros dizem que a maioria, né? Então consumir lactose, glúten pode ser um problema muito sério para afetar o sono. Luz, barulho, qualquer barulho, talvez do lado da janela da criança ali tenha cachorro e o cachorro vai latir por algum motivo de madrugada. Aí acorda, não quer dormir mais. Pense nisso, né? De repente um isolamento acústico, né? Eu dou um projeto de isolamento acústico também. Tá ligado ao recanto do acolhimento. Busque isso aí que pode ser muito útil. Quando alguém pede para olhar nos olhos, né? Eu tô falando com você, olha para mim. Ou olha para mim aqui, enquanto eu estiver falando com você. Você não está prestando atenção em mim e fica nessa insistência em olhar, pedir para olhar nos olhos, isso é um gatilho de desregulação quase que imediata. Eu sou uma dessas pessoas. Eu aprendi algumas técnicas de olhar nos olhos, né, sem ter que concentrar no fator olhada, né? São formas, mascaramentos da minha parte
que eu utilizo, porque tem muita gente que se incomoda, né? Quando é criança, muito sério isso. Tá falando com a criança alguma coisa, né? O que você fez? O que aconteceu? E a criança fala olhando para baixo. Aí isso é associado à mentira. Você está mentindo para mim. Não, uma criança autista ela vai falar olhando para baixo. Não todas, mas a maioria. Então associar com mentira é muito sério, é um problema. Né? Então pedir para olhar nos olhos e ficar insistindo no que isso pode ser mentira, sendo que você não tem certeza disso, né? Tome muito cuidado porque gera traumas. Bom, vou falar muito de traumas também no Recanto do Acolhimento. E para finalizar essa listinha aqui, uma listinha rápida, né? Perguntar demais se está entendendo. Você fala alguma coisa para a criança, ela já ouviu tudo, mas ela não está olhando para você. Ela não olhou para você e não te respondeu nada. Muito característico no autismo, né? E aí você acha que ela não está dando a mínima e você começa a perguntar, você entendeu? Você entendeu o que eu falei? Entendeu mesmo? Então o que eu falei? Repete para mim. Isso é altamente desregulador para o autista. Então conheça, saiba disso para você agir da melhor forma com suas crianças, né? Em casa ou na escola, tá bom? Vou passar por umas partes aqui agora que é tocar o dedo na ferida de muita gente, inclusive daqueles treinadores, principalmente aqueles treinadores que não sabem de fato o que é ser autista, porque não está na pele deles. Estereotipias ou aqueles movimentos repetitivos. Por que uma pessoa utiliza de estereotipia? Pode ter algumas explicações. A principal delas é que o cérebro da criança, eu estou falando de criança, mas pode ser adulto também. O cérebro da pessoa autista está avisando para ela o seguinte: olha, você precisa se regular. Ela não está regulada, ela está tendo problemas no ambiente. Olha a importância de trabalhar o ambiente. Né? Então, para ela se regular, para ela não sair do estágio de luta e fuga, porque ela já está em luta e fuga, né? Se ela está fazendo estereotipia para autorregulação, balançando, não sei se balançando mão, mas geralmente batendo os pés, apertando a perna, esfregando as mãos na perna, enfim, tem 1000 tipos de estereotipias, né? São movimentos repetitivos. Se ela está daquela forma é porque ela já está incomodada, ela já entrou em luta e fuga. Então o cérebro dá esses comandos para que ela faça a estereotipia. O que acontece nesse caso? Ela está se autorregulando, porque é necessário se autorregular, até para não entrar no outro estágio, que o estágio mais alto após o luta e fuga é de congelamento. E tem um outro estágio ainda, né, que tem a ver com o sistema dorsal, onde a pessoa apaga, o cérebro desliga completamente, é o shutdown. Isso acontece, vou dar um exemplo de shutdown para vocês. Né? Aqueles vídeos que o pessoal fica em parque de diversões, né? Montanha-russa ou estilingue humano, quando a pessoa é estilingada para cima, né? Ela dá aquela apagada, fica um tempão desmaiado, né? Depois volta. O risco de não voltar existe, tá? De apagar e não voltar, depende muito da condição biológica da pessoa. O que acontece ali? A ameaça foi tão grande que o cérebro falou, não dá, né? Vai morrer mesmo. Então, para não sentir a dor da morte, desliga. E isso acontece com crianças autistas em algumas situações muito complexas. Por exemplo, final de ano, aquele tanto de gente gritando, se abraçando, foguete estourando, ela desespera e de repente apaga. Né? Entendeu o tanto que o cérebro do autista pode ver como ameaça um ambiente que para nós não, né? Mas para as pessoas típicas é algo comum do cotidiano. Mas não é, ela está em extrema ameaça. Então a estereotipia é para ajudar a regular, para não chegar em condições extremas. E aí alguns treinadores ensinam pais, professores, a interromper a estereotipia. Pergunte para um autista o que ele está achando da estereotipia. Não tem coisa melhor. É fantástico, é altamente confortável, é tudo que a gente precisa naquele momento, são estereotipias. Existem brinquedos, né, sensoriais que a gente utiliza para poder fazer uma boa aula, um bom curso, para a gente ter condição de aguentar aquela viagem chata até o final. Então essas coisas ajudam. Então esses brinquedos sensoriais e as estereotipias, seja lá qual for, elas são necessárias. Não interrompa as estereotipias, tá? Entenda a condição autistas.
Dê prioridade para as informações científicas, que tenha bases científicas, mas de fontes que são trazidas e desenvolvidas por autistas. Eu não posso falar para todo mundo assim, olha, priorize profissionais autistas, seja do psicomotor, seja psicólogo, não dá, porque é difícil você achar um autista ali que esteja disponível para fazer tal coisa, até porque ele é tão procurado que é difícil achar realmente uma vaga ou ter uma condição talvez de pagar, porque não está ligada a convênios médicos. Mas os melhores nesse caso são os profissionais que são especialistas em TEA e que estão no espectro, porque ele sabe exatamente o que é bom e o que é ruim para o autista, ok? Cutuquei na ferida, né? Bom, é isso aí. O que mais aqui? Já falei de adaptação de ambiente, ruído, sino da escola, estou pulando tudo aqui, tá? Que eu estou com uma colinha aqui. A luz da janela da escola, é importante perceber, já falei também. Crianças que escondem no guarda-roupa, debaixo de cama, né? Essa coisa de esconder é sinal de que ela não está bem. Talvez chegou uma visita e ela não quer estar ali envolvido com uma pessoa que é estranha, né? É que é normal isso do autista, né? Tanto que um autista empoderado, uma pessoa autista adulta, que sabe o que é bom e o que é ruim para ela, né? Ela não vai dar essa oportunidade das pessoas fazer visitas a ela sem avisar. Fala, eu não gosto, me avisa, marca comigo, beleza? Avisa para o porteiro algumas coisas também, porteiro do prédio. São autistas empoderados que estão buscando o bem-estar. Simples assim. No caso de criança é difícil, como é que ela vai conseguir fazer isso sozinha? Então depende de nós, tutores, cuidadores, correto? Então, quando a criança começa a esconder demais, é um sinal de que não está legal. O que a gente pode fazer? Favorecer mesmo. Às vezes a gente compra uma barraquinha, coloca a barraquinha no quarto, deixa ela na barraquinha. Uma criança muito pequena, é bom ficar de olho, veja alguma outra forma. Eu não tenho condição de comprar uma barraquinha, caixa de papelão, uma caixa grande de papelão, deixa a caixa lá, faz uma portinha ali que ela consiga entrar e sair, dá para enfeitar a caixa, pintar ela, fazer de casinha, alguma coisa, improvisa, mas dê para a criança essa oportunidade dela ficar ali, porque isso é autorregulador, ela busca isso para se regular. Tirar isso dela significa deixar ela a um passo de uma crise muito maior, onde ela pode fazer coisas que não são agradáveis, né? Desde se machucar, bater em outras pessoas, coisas assim. Bom, tá chegando no final aqui, né? O que mais aqui? Uso de capuz, né? Eu falo isso também no curso, né? Uma criança, não tem como você botar uma barraquinha dentro do carro, né? Ela tá querendo perder a visão periférica, não de forma consciente, mas como que ela faz para poder perder essa visão periférica? Roupa com capuz, né? Ela pode com essa roupa, com esse tipo de roupa, é tranquila a temperatura para ela? Se for, beleza. Se não for, você vai dar mais problema do que ajudar, né? Você está percebendo a condição, o perfil sensorial da criança e não dá, então não use isso. Mas a gente consegue adaptar muito o ambiente sem ter que ficar gastando dinheiro, tá? E eu tô ficando rouco, daqui a pouco eu não falo mais. Beleza. Para quem é da profissional de ensino, sair da sala talvez é um tabu. Talvez ele é visto por muita gente como exclusão. Repense isso, né? Se você for professor, de repente você pega esse vídeo e manda para a coordenação da escola, para a psicopedagogia. Olha só o que eu vi, vamos pensar nisso aqui. Que é o quê? Quando a criança começa a se desregular, não tem nada melhor do que tirar ela do ambiente que ela está se sentindo ameaçada. E uma sala de aula é muito normal que ela se sinta ameaçada. Por vários motivos. O professor fala, vamos fazer um trabalho de grupo. Já era. Alguém na sala está provocando. O professor nem está vendo, né? Mas quando o professor não olha, alguém vai e provoca, cutuca. A criança sabe que o autista ali não gosta de ser cutucado. Aí que cutuca. E aí cutuca e fica rindo. Essas coisas vão criando na cabeça do autista uma sensação de ameaça muito grande. E aí se o professor perceber que
está num nível de desregulação muito alto, né? Se não dá para adaptar o ambiente, deixa a criança sair da sala. Dependendo da idade da criança, não dá para falar, vai, né? Precisa de um acompanhamento. Aí você chama alguém da escola e fala, ó, acompanha a criança, né? Vai com ela tem algum lugar aí. Se ela quiser ficar sozinha, deixa, acompanha de longe, né? Ou então pede para a sala, fala, olha, vai fazendo tal coisa, eu vou dar uma olhadinha onde que essa outra criança, que no caso o autista, foi. Mas deixa ela sair do ambiente. Se for uma criança um pouquinho mais velha, né, que pode sair sozinha, conversa com ela. Sem pedir para olhar nos olhos, né? Conversa baixinho e fala, tá querendo dar uma voltinha? Não tem problema não. Roda aí o pátio da escola, daqui a pouco você volta. Vai lá para você melhorar. Isso é o céu na terra para uma criança autista. É tudo que eu queria ter e nunca tive na minha vida. Mas eu tenho relatos, né, do Pedro, que é filho do Weber. Que eu já falei várias vezes do Weber aqui. Ele conta uma história dessa fantástica numa palestra. Eu estava junto com ele. Eu falei, cara, né, o problema dele era muito igual ao do meu filho, assim. E, puxa vida, ele traz consigo um carinho tão grande pela professora que fez isso. Né, que percebeu que ele estava desregulado e permitiu que ele saísse, sem falar, vai para a diretoria, né? Então pense nisso, sair da sala de aula pode ser uma quebra de paradigma ruim. Quebra ruim não, a quebra de um paradigma que é ruim, tá bom? Pense nisso, leve para a escola, nada de, isso não é exclusão, tá bom? Tirar do ambiente que é ameaçador. E vínculos, vamos fechar essa série aqui com vínculos. Eu não consigo explicar muito mais do que eu já falei agora, porque o tempo é curto. Mas tudo isso que eu falei gera vínculo. Saber se pode tocar, pedir para tocar. Posso te dar um abraço? Posso pôr a mão na tua mão? Pede, pergunta, fala baixinho, não grite com a criança, não peça para olhar nos olhos. Seja aquela pessoa protetora, aconteceu alguma coisa, mostre que você está ali por ela. Não deixe que coisas ruins aconteçam, favoreça que coisas boas aconteçam, ofereça ferramentas, ofereça alguma coisa que possa ajudar. Se você oferecer uma ferramenta, sei lá, por exemplo, né, fone de ouvido ou óculos escuro, deu certo, leva a informação para os pais se isso acontecer na escola. Se em casa deu certo, fala para a escola, olha, faça tal coisa, é bom, ajuda, vamos trocar essa figurinha. Eu falo que o pilar perfeito, né, não o pilar, a ligação perfeita é escola, família, psicólogo. Né? Porque tem que ter um profissional olhando, né? Talvez lá mais para frente não seja o psicólogo, eu precisei trocar, eu não consigo pagar vários, mas pense nisso, né? A minha esposa, ela é psicóloga, ela atende muita criança autista, né? E tem essa coisa de triangular entre família e escola, e isso faz muita diferença para a criança, principalmente porque ela ajuda tanto os pais quanto os profissionais de escola, né, da educação, a se tornarem, vou usar o termo técnico, né, que a gente usa, que é o nível de suporte, que é aquela pessoa que é a segurança do autista ou da autista, tá? Porque sem vínculo, sem resultados, tá bom? Vou fechar aqui mais uma vez falando para vocês do recanto do acolhimento. Tá? Recanto do acolhimento, a gente aprofunda mais em tudo isso que eu falei. Vocês vão ter uma base muito maior para ter uma autonomia em chegar e fazer uma mudança de ambiente de forma consciente para filho, para aluno, para os seus filhos de clientes, tá? Porque dentro desse universo de consciência, eu saber o que eu estou fazendo, eu consigo resolver, sei lá, eu vou até chutar aqui, 80% do problema, se fizer bem feitinho e se você conseguir ter esse vínculo, né? Porque o vínculo junto com a mudança de ambiente são os dois principais pilares para crianças autistas não se desregularem. E tudo isso está ligado, aprofundado no recanto do acolhimento. Um desconto considerável para vocês que chegaram até aqui, né, que viram esses vídeos até agora, prova que vocês estão realmente interessados, né? Então vai lá. Um link para vocês obterem esse cupom de desconto, que é um pedido rápido pelo WhatsApp, e o outro link para vocês terem acesso ao curso, tá bom? Então é isso aí, conheça também a comunidade Oba, o endereço eletrônico é esse aqui, www.comunidadeoba, ou oba, porque tem um H, né, .com.br.
para você ficar bem antenado em todas as informações, as novidades que a gente traz, tá? Prazer imenso poder ter falado com vocês até agora. Espero muito que eu tenha dado um susto em vocês de forma positiva, que eu tenha mexido com vocês, mostrado uma nova ótica de como lidar com pessoas autistas, né? Vou até mostrar aqui meu colarzinho aqui, ó, meus coleguinhas. Se eu tivesse um apoio assim na minha época, eu não teria enchido tanto a minha mochilinha de traumas, né, que eu carrego até hoje. E enfim, é isso. Eu espero muito que vocês consigam fazer com seus filhos esse papel de um bom tutor de pessoas neurodivergentes. Beijão. E para quem for seguir comigo no Recanto do Acolhimento, até lá. Valeu!